Proclamação é uma declaração pública e solene. Então, pode-se dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi uma mera solenidade, já que não houve uma grande movimentação popular. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado, em outras palavras, um golpe. Uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como colonos de um território ou soldados rasos, enquanto um golpe é realizado por um grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares, dirigentes políticos e econômicos de altos cargos. No início de 1889, o monarca Dom Pedro II nomeou um novo ministério, liderado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que propôs uma reforma política na tentativa de barrar o movimento republicano. Suas propostas, porém, além de tímidas, não foram aceitas pelo legislativo. A fragilidade do governo monárquico fez com que um clima de conspiração tomasse conta da capital do Brasil. Reuniam-se lideranças republicanas, civis e militares. Suas divergências, porém, impediam que chegassem a um consenso sobre o modelo republicano a ser adotado. O fim da monarquia resultou da articulação de líderes republicanos influenciados pelo pensamento positivista. As principais lideranças foram Rui Barbosa, Benjamin Constant e o Marechal Deodoro da Fonseca. A origem do movimento republicano no Brasil ocorreu em 1870, quando foi publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal, que dizia: "Somos América e queremos ser americanos." Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, porque um governo monárquico era um modelo europeu e não fazia sentido para um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Por mais de uma década, o republicanismo foi um movimento pequeno e restrito aos setores radicais do Partido Liberal. Em 1873, aconteceu a fundação do Partido Republicano da província de São Paulo. Enquanto os republicanos liberais desejavam o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino em um país socialmente estagnado, os republicanos de São Paulo estavam focados em um sistema federalista que descentralizasse mais poderes para a província, ou seja, nenhum movimento republicano era unido. Ambos os movimentos eram pacíficos. Para entender o contexto histórico mundial durante o período de crise do Segundo Reinado, é preciso voltar um pouco no tempo. Estamos no século XIX, uma época em que as nações europeias estão em busca de novos territórios e riquezas. A América do Sul é um desses lugares. O Brasil, até então, era uma colônia portuguesa, mas se tornou independente em 1822. E o país continua a ser uma monarquia. O Segundo Império do Brasil foi estabelecido em 1840, com o imperador Pedro II no poder. Enquanto isso, na Europa, a Revolução Industrial estava em pleno andamento, trazendo mudanças profundas na economia e na sociedade. A Inglaterra estava no auge de sua dominação econômica e política, e o imperialismo estava em alta. A situação política mundial estava tensa. A Guerra da Crimeia havia terminado em 1856, deixando a Europa em um estado de relativa paz, mas a ameaça da guerra permanecia. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 e a unificação da Alemanha em 1871 foram eventos que mudaram o cenário político europeu. Enquanto isso, no Brasil, o Segundo Império estava passando por uma crise. A escravidão ainda era legal e a economia estava em declínio. A monarquia brasileira estava enfrentando oposição de grupos republicanos e de movimentos abolicionistas. A Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, foi um conflito importante durante a crise do Segundo Império do Brasil. O Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, lutou contra o Paraguai
em uma guerra sangrenta que custou muitas vidas. A crise do Segundo Império do Brasil culminou com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. O imperador Pedro II foi exilado e a monarquia chegou ao fim. Essa foi a situação mundial durante a crise do Segundo Império do Brasil, um período de mudanças e turbulências na história do Brasil e do mundo. Agora, precisamos compreender quais foram as causas dessa crise. Primeiro, escravidão. Uma das principais causas da crise do Segundo Reinado foi a questão da escravidão. Embora tenha sido abolida em 1888, a escravidão ainda era uma prática comum no Brasil e causava tensão social e política. A abolição também deixou milhares de pessoas sem trabalho e sem apoio do governo. Segundo, política. A política do Segundo Reinado era caracterizada pela centralização do poder nas mãos do imperador e de seus ministros, o que gerou descontentamento entre os políticos locais e levou a uma série de rebeliões e conflitos políticos. Terceiro, economia. A economia do Segundo Reinado foi fortemente afetada pela crise do café, que teve seu auge na década de 1880. Com a queda dos preços do café, muitos produtores brasileiros enfrentaram dificuldades financeiras e o país entrou em uma profunda recessão. Quarto, militarismo. A Guerra do Paraguai teve uma forte influência na causa militarista no Brasil, porque ajudou a consolidar a ideia de que o país precisava de um forte exército para se proteger de ameaças externas. Depois da guerra, o governo brasileiro investiu fortemente na modernização e expansão das forças armadas, o que contribuiu para a consolidação da influência militar na política brasileira. Além disso, a Guerra do Paraguai também teve um impacto na questão da identidade nacional brasileira. Durante o conflito, houve uma mobilização em torno da ideia de que o Brasil deveria se unir em torno de uma causa comum e lutar pela defesa de seus interesses nacionais. Isso ajudou a reforçar o sentimento de identidade nacional brasileira e a consolidar a ideia de que o país precisava de um forte exército para proteger sua soberania. O quinto são as relações internacionais. A crise do Segundo Reinado também foi influenciada pelas mudanças no cenário internacional. O fim da escravidão em outros países, como os Estados Unidos, colocou pressão sobre o Brasil para que também acabasse com a prática. Além disso, a crise econômica mundial da década de 1880 afetou negativamente a economia brasileira e levou a uma redução nos investimentos estrangeiros no país. Entendido, então, quais foram as causas da crise, a gente precisa conhecer quem foram os causantes do desmoronamento do Império no Brasil. Os republicanos eles já desejavam instalar a república logo após a proclamação da independência, lá em 1822. Várias revoltas provinciais do período imperial tinham a república como principal objetivo. Esse tipo de governo daria maior autonomia às províncias, reduzindo assim o poder central. Porém, a forte repressão do governo imperial reduziu as chances de se instalar uma república no Brasil, antes de 1889. Os militares, inspirados nos ideais positivistas, colocaram-se perante a sociedade como salvadores da pátria, entre aspas, aqueles que poderiam desenvolver o país com ordem e progresso, tendo a ciência como grande fiadora de suas ações. Esses ideais ganharam força entre os militares e foram discutidos no clube militar. Os fazendeiros que não foram indenizados após a abolição lá da escravidão em 1888, mudaram de lado, aguardando apoio econômico do novo governo. Vejamos agora quem proclamou a República. A proclamação da República foi um evento histórico que ocorreu no Brasil em 15 de novembro de 1889. Naquela época, o país era governado pelo imperador Dom Pedro II, que estava no poder desde 1840. No final do século XIX, a gente vai ver que o Brasil estava passando por um período de transformação econômica e social. E vale ressaltar que a abolição da escravidão, lá em 1888, foi um grande marco nesse processo. No entanto, havia crescente insatisfação com o governo imperial, que era considerado corrupto e ineficiente por muitos brasileiros.
Um grupo de militares e políticos liderados lá por Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um herói da Guerra do Paraguai, conspirou para derrubar o governo imperial e proclamar a República. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro liderou um golpe militar que depôs o imperador e seu governo. Após o golpe, Deodoro se autoproclamou presidente da República dos Estados Unidos no Brasil. A nova forma de governo adotou uma Constituição republicana e estabeleceu, assim, a eleição direta para cargos políticos. Podemos concluir, então, que as consequências da proclamação da República foram a chegada dos militares ao poder e sua influência nos primeiros governos republicanos, o fim do Segundo Reinado, a extinção do poder moderador, a separação entre o Estado e a Igreja, garantindo, então, a liberdade religiosa, e, por último, maior autonomia para as províncias, que depois, lá em novembro de 1889,